Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Bom, sejam todos bem-vindos. Então, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula que normalmente é dada no formato presencial aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, nós estamos com nosso espaço, uma faculdade, então a faculdade não tem aula à noite durante esse período. Nós vamos retornar ao presencial no início de março. Então, possivelmente com o capítulo 59, e dando continuidade ao estudo cíclico do Tao Te Ching. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Thelma Boniô, eu sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte da Sociedade Taoísta. Nós aqui no Rio estamos vinculados a São Paulo, né? A regência do Wagner Canalonga, que nos acompanha já há bastante tempo. Então, fazemos esse trabalho em consonância com São Paulo, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Acho que algumas pessoas são de lá, né, de São Paulo, que a Damares publicou o link lá no grupo. Então, todos sejam muito bem-vindos, tá? Então, capítulo 58, Tao Te Ching. Essa parte do Tao Te Ching, o Lao Tzu, ele vai discorrer sobre a virtude, né? Sobre o ter. Então, o que é um homem virtuoso? O que seria esse homem virtuoso? Esse homem que age de acordo com o seu coração, com as suas virtudes. E esse capítulo 58 nos fala bastante sobre o homem político, ou o governante, né? Então, toda a leitura feita aqui pelo nosso mestre, o mestre Liu Cheng, que foi quem fez a tradução e deu aula durante muitos anos desse texto, né? A tradução do chinês para o português, e difundiu esse texto, esse conhecimento na visão taoísta, né, durante muitos anos. O foco aqui é falar sobre como esse homem, como esse governante cultiva as suas virtudes e faz com que essas virtudes cheguem até o seu povo. Então é muito interessante porque, na verdade, as virtudes cultuadas por esse homem político, por esse governante, são as mesmas virtudes que regem nossa prática de vida, nossa prática espiritual. Tá? Então, vamos começar aqui a nossa leitura. Capítulo 58. Onde governa a tolerância, o povo terá tranquilidade. Onde governa a discriminação, o povo terá a insatisfação. É na desgraça onde se encontra a felicidade, e é na felicidade onde se esconde a desgraça. Quem é capaz de conhecer esses extremos? Na ausência do governo, o governo passa a agir como estranho.
A bondade passa a agir como maldade. A ilusão do homem tem seu dia consolidado longamente, sendo quadrado sem corte, sendo honesto sem humilhar, sendo reto sem abuso, sendo luminoso sem ofuscar. Ora, lendo assim, parece um jogo de palavras, apenas um jogo de palavras, que se opõem, né? Ou palavras que podem se complementar. E essa é a grande leitura do taoísmo, né? Essa grande contribuição que a leitura taoísta do Tao Te Ching nos traz. Tá? Onde governa a tolerância, o povo terá tranquilidade. Onde governa a discriminação, o povo terá insatisfação. Ele começa aqui alertando como deve se posicionar esse governante, né? Então, o taoísmo, né, como conhecimento, como experiência de vida, ele não se opõe ao governo, ele apenas fala dessa relação que o governo tem que ter com o seu povo. Tá? Então, ele tem que ser um estrategista. E a gente fala tanto de estratégia no taoísmo, né? Usar da estratégia para caminhar, para consolidar suas vontades, né? Então, esse governante como estrategista, ele precisa ser discreto no seu planejamento. Então, a atitude de um bom governante é ser discreto, né? Com o seu povo, com o seu reino, com as suas leis. Né? Discreto, sutil, suave, de forma que tudo possa acontecer naturalmente. É como se ele fosse quase aquele que é invisível dentro do seu reino. Né? Então, se ele governa de forma não intencional, como a gente sempre fala, o Wei, nas nossas leituras sobre o Tao, é como se ele passasse de uma forma muito sutil, muito suave. Tá? Isso é estratégia. A gente sempre brinca, né, a estratégia como algo maquiavélico, né, quando a gente não conhece o conceito de estratégia no taoísmo, quando a gente vem de fora e ouve falar sobre esse conceito, né? E a estratégia aqui é a estratégia, entre aspas, do bem, né? Da harmonia, da sutileza. Então, isso é muito importante a gente ter em mente como, e essa passagem que fala sobre um governante, mas ela fala sobre nós mesmos, né? Sobre atitudes diante da nossa vida. Nós somos os nossos governantes. Né? O texto, na nossa concepção, sempre vai fazer relação com o aspecto da meditação, do caminho espiritual. Nós somos os nossos governantes, o nosso governante no nosso corpo, no nosso espírito, né? Então, quando sentamos para meditar, sentar no vazio, na prática do silêncio, da quietude, é como se nós estivéssemos tendo agir de forma natural, mas com estratégia, né? A gente se prepara para a meditação. Ninguém entra na meditação de forma, digamos, abrupta, né? Você tem toda uma maneira para entrar em meditação, né? Você tem todo um recolhimento, um preparo, né? Um preparo seja do ambiente, um preparo espiritual, né? Então, é uma estratégia. Da mesma forma como o governante usa a estratégia para reinar diante do seu povo. Tá? Vou continuar aqui. Onde governa a discriminação, o povo terá a insatisfação. O que isso significa para a gente? Né? Ele está nos dizendo aqui que a gente deveria trabalhar dentro do espírito da coletividade. Não discriminar. Então, esse governante deveria trabalhar dentro do espírito da coletividade, respeitando. Né? O que é discriminar? É eleger algo em detrimento do outro. Né? É chamar a atenção de algo e esquecer do outro. Você começa a fazer escolhas. Isso fala muito também da nossa vida, do nosso caminho espiritual e do nosso caminho mundano. Então, esse texto fala também que há uma necessidade de equilíbrio, né? Equilíbrio e não ter atitudes discriminatórias diante desse governo, desse governante, diante do seu povo, e também, no nosso caso, diante das nossas escolhas de vida.
né? Então, equilíbrio, e principalmente equilíbrio entre o mundo sagrado, que mais à frente ele vai falar aqui, e o mundo mundano. O Taoísmo fala disso o tempo todo para a gente, né? Nosso caminho espiritual só se realiza na nossa vida, com o equilíbrio com a nossa vida cotidiana. Isso é muito importante para a gente não perder de si, né? Não se perder, né? E um aspecto que é muito importante, que eu gosto muito de tocar, e que o meu mestre sempre falava, é sobre a questão da realização individual. O trabalho da meditação, o trabalho de iluminar a consciência, de transformar o corpo e o espírito, né? Quer dizer, a nossa mente em consciência, trabalhar a sutileza do sopro do nosso espírito, ela tem o objetivo pessoal, né? A gente trabalhar internamente, mas também tem um objetivo do coletivo. Então, quando você trabalha a sua espiritualidade nesse nível, você está se harmonizando com o coletivo. Você passa a entender, a observar e ver e enxergar as coisas que acontecem à sua volta, né? Você consegue se equilibrar, você consegue se harmonizar, você consegue entender melhor as diferenças, entender melhor as singularidades, respeitar as coisas como são de forma natural, sem discriminá-las, tá? E se você começa, voltando aqui à frase do texto, onde há discriminação, há insatisfação, porque começa a ter a diferença, né? Começa a ter valores diferentes, julgamentos. Isso tudo fala para a gente, e o Lao Tzu está nos dizendo isso, né? Dessa dificuldade, ou melhor, dessa desarmonia, a desarmonia no reino, o reino que a gente sempre fala, né? Como o próprio corpo, como o nosso espírito, né? Nosso corpo é o nosso reino. É aqui que nós estamos, né? Nós somos esse conjunto aqui de músculos, sangue, ossos, né? Então, esse é o nosso reino. E tem várias células que podem ser vistas como povo, né? Então, na verdade, quando a gente faz, principalmente o nosso mestre que faz essa leitura da relação com o governante e seu povo, a gente também ele faz a relação do nosso corpo, nosso espírito com o nosso reino, tá? E vocês vejam só como as coisas estão relacionadas, né? A gente, quando experimentando uma meditação taoísta, né, que eu acho que a maioria de vocês aqui já conhece, seja através aqui do nosso grupo, seja através com o Wagner Canalonga, a prática da meditação taoísta, quando a gente sai da prática, é como se a gente saísse com mais clareza, e sai com mais clareza, né? A gente fica alguns minutos naquele torpor, aproveitando aquele restinho de claridade, de consciência, né? E a gente fica tentando fazer com que aquela situação se prolongue durante o dia, né? Então, a gente tem um momento em que a gente é indivíduo, né? A gente é a consciência, mas também estamos conectados a uma consciência universal. Então, essa ideia, melhor do que ideia, que não é uma boa palavra, mas essa sensação, esse experimento que vem da meditação, né? Ele nos abre a consciência e nos dá clareza para entender que nós somos uma consciência única. Eu vou prosseguir. Então, a gente tem aqui, é na desgraça onde se encontra a felicidade. É na felicidade onde se esconde a desgraça. Quem é capaz de conhecer esses extremos? Tá? Então, aqui a gente vai falar sobre o I Ching, porque o I Ching é um grande exemplo para a gente entender esses extremos, né? Lá quando a gente estuda, a gente fala sobre o I Ching, a gente fala do Ching. O I Ching tem 4 momentos. Melhor, o nosso destino tem 4 momentos. Que momentos seriam esses? Então a gente tem a boa fortuna,
que se coloca em oposição ao infortúnio. A gente tem o arrependimento em oposição à humilhação. Ora, boa fortuna é quando está tudo muito bem, está tudo no auge, né? É onde está, digamos, a completa reina, a completa felicidade. Tá? Então, naquele momento, nós estamos no topo. Só que nós sabemos que o caminho da naturalidade, o caminho do tal, o caminho da vida, o fluxo da vida, não é constante não, e é mutável. Então, não há nada que não seja mutável. Então, quando a gente atinge o extremo de qualquer situação, o momento seguinte é o declínio dessa situação. A boa fortuna é isso, né? Infortúnio é o oposto. Então, é aquele momento que o Cheng traduz aqui como desgraça, infortúnio, que é o momento que você começa a sair do fundo do poço, né? Então, é o momento que você desce, você vai chegar no fim e vai recomeçar. O que é o arrependimento? Que seria um outro momento do destino. É o momento que a gente chega, que a gente já sabe que viveu tudo que deveria viver com uma boa fortuna e não tem mais para onde ir. Então, esse momento é o momento do descuido. Arrependimento, você chegou no auge e você por algum descuido, você começa a descer. Chegou ao auge, começa a descer. Então, a gente tem a boa fortuna, o arrependimento e o fortúnio. E a humilhação. A humilhação é aquele que está no mais baixo grau do infortúnio, né? Então, ele já está no fundo do poço. Esse é o momento dele começar a retornar em rumo à boa fortuna. Esse é o momento que vai representar, é muito importante, que as atitudes que você venha a tomar nesse momento, elas são muito importantes para que você possa restaurar a boa fortuna. Esse movimento ele é cíclico, ele não acontece uma vez só e para, ele não é estanque. Eu falei na palavra mutação, né? Tudo é mutável. Então a gente fala da mutabilidade, está lá quando a gente estuda Xing no curso básico, Fundamentos, a gente fala sobre esses princípios. É que a gente esquece, mas isso deveria reger a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia e também o nosso caminho espiritual, né? O caminho espiritual na prática religiosa, nos estudos dos textos, na recitação de mantras, né? Tem dias que você está muito bem na meditação, tem dias que você não está tão bem na meditação, mas não pare, siga em frente, continue. Tem dias que você tem dúvidas, né? Questionamentos, que são naturais para quem está no caminho de busca espiritual, de transformação, né? A gente tem que buscar o equilíbrio nisso tudo. Tá? Então, ele quando fala aqui que a desgraça é quando você chegou ao fundo do poço. E aí você começa a perceber que existe um caminho que sai dessa situação e que leva você a um caminho da felicidade. É que no auge da desgraça ou do infortúnio é que você percebe que existe uma felicidade. Tá? Então, se ele leva uma mensagem otimista para quem está no fundo do poço, ele leva uma mensagem pessimista para quem está na felicidade. Ora, você já atingiu o topo, agora você vai começar uma outra fase, um outro momento, que é um momento natural dentro da mutabilidade. Então, aí é aquilo, né? Aí vem aquela situação toda, nosso medo de enfrentar as coisas, julgamento, tudo que é natural na vida da gente, né? Tá? Então, esse momento, o momento do cuidado, o momento em que você sai da felicidade, é o momento que você tem que ter mais cuidado, né? É o momento que você tem que medir as suas forças, avaliar a situação, ver as atitudes, né? Então, aí entra a estratégia, né? Aí, use o quê? Use a tranquilidade. Né? Aí é o momento de você ser estratégico em relação a esse momento natural da vida, dos acontecimentos. Né? Além desse ciclo do destino no I Ching, nós também temos o ciclo da boa fortuna. O ciclo das virtudes do I Ching. O I Ching
é um virtuoso, por excelência, né? Ele é um oráculo virtuoso. Então, ele vai falar princípio, abertura, harmonia e retidão. Muitos de vocês conhecem essas virtudes do I Ching, né? Já estudaram conosco, já tiveram a oportunidade de assistir várias palestras sobre esse tema. Princípio. O que motiva você aí adiante? Qual é o seu princípio? É que muitas pessoas hoje em dia gostam de chamar de propósito, embora não seja essa ideia do I Ching, né? Propósito. Mas qual é o seu princípio? O que motiva você? Qual é a sua meta? Né? Então, o princípio é importante da gente saber cultivar esse princípio. Né? Quer dizer, ter esse princípio e ir adiante com esse princípio. E é isso que as 4 fases do I Ching nos falam. Né? As 4 virtudes do I Ching, melhor dizendo. Então, o princípio é aquele que nos movimenta. É como se fosse a nossa pulsação, né? Aquilo que nos motiva a ir em frente. Abertura é a possibilidade da realização. Você ter à sua frente uma possibilidade de realização. Eu quero muito, Thelma, eu quero muito ir para a China, mas eu não tenho condições financeiras, eu não sei com quem eu vou, eu não sei o que eu vou fazer lá. Ora, o princípio é ir para a China. Ok. Então vamos elaborar um caminho dessa sua jornada. Um caminho que lhe dê abertura. Então você se preparar espiritualmente, você se preparar financeiramente, você estudar chinês, você ter um contato com alguém que receba você lá. Isso é começar a pensar na sua abertura. A abertura em si é essa concretização. É você conseguir uma possibilidade de uma viagem, por exemplo. Olha que grande abertura. Né? E aí, a terceira virtude é a harmonia. É você manter esse princípio. Não esquecer lá atrás o que você desejou. Cheguei na China, mudei de vida, cabeça. Agora eu quero outra coisa. Né? Não quero mais isso. Eu quero agora ir para Nova York, fazer outro tipo de leitura da minha vida, ter um outro tipo de experiência. Ok. Você abandonou aquele princípio, você já começou um novo princípio. Nada impede que você tenha vários princípios, mas o que é importante é você não perder o caminho, o fio condutor, né? O caminho que regeu aquele princípio. Então, a harmonia é você se manter naquele caminho, é concretizar, realizar, né? É ver aquilo se desenvolver, aprimorar, né? Aprimorar uma palavra que talvez seja muito, muito contundente, mas caminhar naquele sentido, né? E a retidão. A retidão é quando você vê o ciclo acontecer, né? Então você consegue ver a experiência do ciclo. Você experimentou, você vivenciou, você vê aquele ciclo se realizar na sua vida. Né? Você pode ter vários princípios acontecendo ao mesmo tempo. Você não precisa ser radical num só princípio. Né? Então a vida é esse constante recomeçar. Tá? E o que é importante? Que a gente tenha essas virtudes, que elas sejam vividas de forma íntegra na nossa vida. Que elas não deem essa unidade. Né? Nem você vá tanto para uma abertura, eu acho que eu quero alguma coisa, mas para você seguir na abertura, você precisa ter um princípio consolidado ou definido. Para você caminhar na harmonia, você precisa ter a realização dessa abertura. Para que você tenha retidão, para que você não esqueça o que você quis lá atrás, e a importância que isso tem para você tem que seguir de acordo, respeitando todas essas virtudes. Tá? Vou prosseguir nesse sentido. Então, quando ele fala aqui quem é capaz de conhecer esses extremos, a própria vida, né, nos fala desses extremos. Né? Momentos de felicidade, momentos de infortúnio. Como que a gente vai trabalhar, né, o aspecto do que é difícil, né, na nossa vida. Tá?
Então, nós precisamos ficar em prontidão, estar alerta. Alerta é uma palavra muito interessante no taoísmo, que é como se estivesse alerta ao que está acontecendo. Então, quando você está no caminho espiritual, na prática espiritual, você está o tempo todo alerta, sem estar alerta. Isso é muito interessante. É como se a consciência expandisse e você pudesse perceber. Né? Não que você seja um grande mestre, um vidente, mas a naturalidade das coisas acontece para você de forma natural. Então, o que é ruim você consegue ver aquilo de uma forma natural, né, como acontecimento. O que é bom você consegue ver aquilo de uma forma natural. Então, quem é capaz de conhecer esses extremos, né, reconhecer esses extremos, é saber que existem esses momentos. Porque nós estamos dentro do caminho que é mutável. Né? Então, isso talvez seja a frase mais importante desse texto. Tá? Na ausência de governo, o governo passa a agir como estranho, a bondade passa a agir como maldade. A ilusão do homem tem seu dia consolidado longamente. Olha os extremos aí em desarmonia, né? Então, e aí o que é interessante é que a gente tem a ausência do governo, né? O governante teria que governar como se não estivesse governando. Isso aí é muito estranho para a gente, muito difícil da gente entender, né? Mas essa é a visão taoísta do governante. E aí esse governante, ele teria que dar ordens e promover condições para que a sociedade pudesse viver em harmonia. Sem, no entanto, ele governar com mão de ferro, sem que o povo sentisse o peso do seu governo. Tá? Ele fala que é a responsabilidade do governante governar como se fosse invisível. Tá? Então, ele vai falar que a bondade é esse governo que governa como muito sutil, que pode passar como algo estranho, né? Porque você imagina que um governante tenha sempre, né, um posicionamento muito crítico, muito severo, muito presente ali, né? Então, essa ideia de o governante que não se projeta, né? Que trabalha de forma sutil e suave, como ele lá falou no início do texto, tá? Então, a dificuldade, a bondade passa a agir como maldade, a ilusão do homem tem o seu dia consolidado longamente. Porém, essa ausência do governante, ela pode ser entendida como bem ou como mal, né? Como bem, o povo não sente o peso do governo, isso é um bem, né? Mas como mal, também poderia ser entendida como um governo que se omite, né? E deixa a desordem e desarmonia tomarem conta do reino. Isso é muito interessante também, que fala também da nossa própria ação diante da nossa vida, né? Muitas das vezes a gente também se omite, né? A gente se omite numa situação, tá? Essa omissão pode ser boa, né? Ou pode ser ruim, né? Ela tem o seu peso, tá? E aí a gente não tem o julgamento, mas ela tem uma situação em que, sem julgamento mesmo, sem julgamento, ela pode ter um valor que não seja, digamos, satisfatório, mas ela foi tomada essa decisão, né? Então, o julgamento, agir sem julgamento, agir sem intenção, né? Não tem a valoração do bem e do mal, né? Então, às vezes a pessoa assim, mas essa pessoa foi tão boba, né? Tão sem ação, podia ter tomado uma atitude diante do que falaram sobre ela em público, né? Não tomou nenhuma decisão, né? Outras pessoas podem pensar, mas essa atitude dessa pessoa não ter respondido foi boa também, né? Então, existe essa visão, né, do que é bom, do bem e do mal, também na não ação, na não intenção, né?
Geralmente, quem dá essa avaliação não quer a pessoa que pratica, é sempre aquela que está presente ou que sofre ação, né? Nesse sentido, tá? Então, a bondade passa a agir como maldade. A ilusão do homem tem seu dia consolidado, longamente, né? Ele vai falar que o ser humano se ilude com isso, e essa sua ilusão já vem de longo tempo. Esses seus vícios gestuais, comportamentais e outros que nós adquirimos já estão consolidados e se repetem há milhares de anos. Eles vêm há longo tempo, né? Dentro da nossa alma, de geração, de muitas outras encarnações anteriores. Então, a ilusão do homem tem seu dia consolidado longamente. Porque é o homem que age dessa forma, né? É o homem que vai ter o aspecto, que vai ter a noção do bem e do mal. O julgamento, ele é da natureza humana. A gente não tem como, por mais que a gente fale aqui, né, abolir essa questão do coração, né? O coração, ele vai ser digamos, aquela medida, né? A medida certa, a medida justa que dá o coração, né? Mas o julgamento, ele é um trabalho interno, ou não julgamento, ele vem de uma aptidão interna, de um trabalho interno, de um trabalho de conscientização interna, né? Ele não é adquirido automaticamente, ele é algo que a gente, o tempo todo, né, dentro da visão taoísta, aprimora, né? A gente está o tempo todo trabalhando de forma muito sutil, né? Essa destilação, uma palavra muito importante no Tao, que é destilar, né? É purificar, né? Então é uma matéria muito sutil, né? É uma experiência muito sutil e constante, tá? E aí ele diz assim, como é que se constrói, como é que se consegue chegar nessa lapidação, né? Nessa lapidação do nosso ego, nessa destilação do nosso ego, na purificação do nosso coração, né? E aí o mestre fala, sendo quadrado sem corte, sendo honesto sem humilhar, sendo reto sem abuso, sendo luminoso sem ofuscar. Caramba, é uma quadra, né, muito importante, assim. São considerações muito importantes. Quadrado sem corte. Quadrado do que não corta e o quadrado que não corta é o quadrado que não tem corte. Quadrado é algo sólido, estável, né? Ser quadrado interiormente é ser reto justo interiormente. Ora, quando a gente fala em quadrado no taoísmo, a gente está associando à terra. E a virtude da terra é a sinceridade interior, né? Então, quadrado sem corte, cultivar a sinceridade interior, tá? Postura sutil de se relacionar consigo próprio e com o mundo. Não há nada mais interno do que a terra, nada mais generoso do que a terra, tá? Então, essa virtude é a virtude que o governante deve ter, que o homem sábio tem e que nós deveríamos ter. Né? Ser correto e justo sem ser radical. Isso talvez seja o mais difícil para algumas pessoas que estão no caminho do tal, né? É como se você estivesse dentro de uma postura muito rígida, e o taoísmo não é rígido, né? O taoísmo não julga nesse sentido. Eu preciso ter 24 horas por dia, botei mais uma de brincadeira, de forma dentro dos princípios da rigidez do Tao. E a fluidez? O que acontece na vida, né? Tem sempre a história do mestre, que tinha um aluno dele de Feng Shui, que se tornou mestre e que levou os princípios para construir a casa. A casa foi construída dentro dos princípios tradicionais perfeitos do Feng Shui. Algumas coisas começaram a acontecer dentro da casa, impedimentos, dificuldades, pequenos acidentes.
Ele ficou espantado, recorreu ao mestre de novo, contando essa história. O mestre falou: quebre uma parede, coloque a imperfeição naquilo que aparentemente está perfeito. Aquilo que está perfeito não está perfeito, está em desequilíbrio. A imperfeição vai ajudar a restaurar a energia da casa. Isso é muito importante da gente ter em mente. O que nos fala do radicalismo? Tá? As atitudes não devem ser radicais. Tá? Honesto sem humilhar. Honesto sem humilhar. As pessoas, às vezes, querem ser muito sinceras e honestas, falar tudo que vem pela frente. Então, se tem um comentário sobre alguém, não precisa expressar esse comentário, né? Se você... Não precisa ir ao extremo, tá? Porque muitas pessoas dizem assim, não, eu tenho que agora que eu virei taoísta, eu medito não sei quantas horas por dia, eu faço não sei quantos mantras, 30 práticas de Qigong, eu agora posso me abrir para o mundo, ser honesto, falar o que eu penso de fulano, ciclano e beltrano. Não. Seja honesto sem humilhar. Ou então, eu sei muita coisa agora, eu estou fazendo uma prática com um mestre maravilhoso, que quase ninguém sabe, aí vou lá para a internet e vou falar sobre isso. Se resguarde, tá? Os grandes mestres taoístas, eles se guardam, eles são reservados. Tá? Então, isso é importante também. Reto sem abuso, né? Então, ser reto, aqui, além de quadrado, o ser reto é aquele que segue um caminho, tá? Ele segue um princípio, tá? Ele pensa alcançar o seu objetivo, tá? Ele tem a objetividade do caminho, ele elege o caminho, lembrando lá do princípio, é isso, ser reto, mas sem abuso, tá? Não é passar por cima de tudo, de todas as circunstâncias, é entender o momento, respeitar o momento. Talvez aquele momento não seja melhor para você agir. Espere, você vai agir depois. Não, mas não quero, eu quero agora. Opa! Aí você precisa entender o fluxo das coisas, tá? Sendo luminoso sem ofuscar. Eu estou muito bem no meu caminho espiritual, tenho toda a lucidez do que eu consegui, consigo entender minha mãe, meu pai, meus vizinhos, meu chefe, eu estou num caminho harmonioso, e aí você começa a desandar. E aí aquela iluminação, aquela luz, aquela clareza, aquela sutileza começa a se apagar, a ofuscar. Primeiro ofusca. Começa a vir a obscuridade, a confusão mental. Esse é um momento muito perigoso. Por isso que assim, é preciso ter muita clareza, né? Dentro do caminho espiritual, né? Ter luminosidade sem ofuscar. Né? Então, nosso mestre termina esse texto, e é sempre uma consideração importante a gente deixar aqui para todos nós, né? Que no taoísmo os mestres, os grandes professores não chamam a atenção. Então, quando a gente encontra um professor, um mestre, uma pessoa que nos orienta, se esse mestre, se esse professor é o professor né, aquele showman, woman, né? A gente tem que prestar bastante atenção. Vocês devem perceber, vocês que estão aqui, alguns me conhecem, outros não, mas conhecem também, né, o Wagner de São Paulo. O nosso trabalho, ele segue uma retidão, ele segue um princípio, né? A gente faz o nosso trabalho com calma, com sutileza, mas com constância, tá? Então, isso é muito importante para todos nós que estamos no caminho do Tao e que estão aqui compartilhando a experiência com o nosso grupo, tá? Então, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Eu vou encerrar aqui a nossa parte do texto e eu vou diminuir a luz. A gente vai fazer uma prática curta de meditação, mas importante para o dia de hoje, tá bom? Vou só apagar a luz aqui, um momentinho só, por favor. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer um mantra,
da purificação da mente, que é um mantra que vai nos ajudar a entrar em meditação. Assim que eu terminar o mantra, a gente vai se colocar numa posição tranquila, diminui os pensamentos, e eu vou conduzir vocês numa meditação da escola do Shinzai-fa, nossa técnica de meditação. Tá? Então, só um momentinho, por favor. Então, vou tocar o sino. Tai San Tai Shi Berori Roji Wai Wai Rosa Eu Wei Mi Ji Shin Sai Rani Awe Oro Lani Tai San Tai Shi Berori Roji Wai Wai Rosa Eu ame de Zenani, Awe Arolari, Aizalali, Euri, Oji Roma, Vamos sentar confortavelmente na cadeira. Os pés podem estar sentados na posição de semilótus, pernas cruzadas, ou então com os pés apoiados no chão. A nossa cabeça alinhada, o topo da cabeça alinhado com o céu. Vamos fechar os olhos, colocar nossa língua suavemente dobrada, próxima ao céu da boca, aos dentes. Com as mãos, podemos fazer o mudra do Tai Chi, colocar abaixo do nosso umbigo, confortavelmente aqui na região do baixo ventre. Deixando os pensamentos fora do nosso ambiente, as preocupações, as coisas boas também, né? As alegrias. Deixando o dia, a agitação do dia, do lado de fora, fora do ambiente do nosso quarto, fora da nossa mente, esvaziar a nossa mente. Vamos começar a perceber a nossa respiração. Como estamos respirando? De forma muito intensa, rápida. Começar a perceber e a abrandar a nossa respiração. Então a gente vai levar toda a nossa intenção para a nossa respiração. Existem várias maneiras de a gente perceber a nossa respiração. A entrada do ar e a saída do ar. Podemos usar a contagem dos números é o conhecimento mais antigo e universal que nós temos, é a linguagem universal. Então, podemos, nesse momento de uma prática em grupo aqui, usar a técnica de contagem. Como é que é essa técnica? Então, a gente vai
Inspirar suavemente, dentro do ritmo de cada um. E expirar, soltando o ar, soltando o corpo, sem perder a postura, mas é como se o corpo estivesse mais leve depois da respiração. E aí a gente vai contar um. Então, inspirou, expirou. A gente vai contar um. Inspirou e expirou. A gente vai contar 2. E assim até o 10. Se perdeu, volta 1. Chegou ao 10, retorna 1. Essa é uma técnica para a gente se manter o foco, ficar na meditação. Ou melhor, ficar na respiração. Então é como se a nossa mente ela se concentrasse unicamente na respiração. Ela é só uma técnica acessória para que a gente se mantenha no princípio único. Unir o sopro, a respiração, à mente. Então, é uma técnica muito simples, mas eficaz. Meditação taoísta é muito simples. Eu não vou comentar muito mais agora. Vamos prosseguir. Vamos ficar alguns minutos nesse movimento de fusão, de percepção da nossa respiração através da nossa consciência. É o nosso foco, né? Então, fiquemos assim por alguns minutos. Quando eu tocar o sino, a gente desperta, tá bom? Então, sigamos.
despertando suavemente. Nós vamos respirar 3 vezes, uma respiração profunda. Podemos abrir os nossos olhos. Vou acender a luz. Se alguém quiser falar, tiver alguma pergunta, tá? Um momentinho. Bom, queria agradecer por... Deixa eu voltar o fone, né? Vou parar aqui, compartilhar. E se alguém quiser falar, acho que quase todos estão aqui, eu conheço, né? Todos bem-vindos, Nayara, Matheus. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Esse capítulo, Imagina, Stênio, seja bem-vindo. Eu acho que você é de São Paulo, né? Mas também é muito bem-vindo aqui sempre. A gente costuma fazer essas aulas, Augusto também, obrigada. Essas aulas são presenciais, como eu informei aqui, mas possivelmente a próxima também é 59 com a Marie-Louise, também é sacerdote aqui no Rio. A gente vai fazer online ainda. Depois a gente se reúne presencial e a gente grava, quer dizer, a aula é transmitida ao vivo, né? Então ela tem uma outra dinâmica, que a gente trabalha com quadro, com escrita, usa mais ideogramas, né? Dá mais exemplos, tá bom? Mas muito obrigada aí pela presença de todos. Eu não sei se essa aula ficou gravada, Maria, mas de qualquer maneira ela aconteceu, né? Muito obrigada, tá? Uma boa noite, obrigada pela presença de todos. Aqui do Rio, Tânia, Pedro, Kátia. Gravo sim, Thelma. Tá gravando, Ah, tá? que bom. Então tá, a Ângela também está aqui, a Ângela é de São Paulo, nossa, acompanha a gente sempre, né? Então eu fico muito grata com a presença de todos. E se alguém quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, eu estou desse formato, né? Para a gente também é importante que a gente usa menos esse formato online, mas eu acho que ele é nesse esquema aqui de 1h10, mais ou menos, é importante também, tá? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Até lá. E continuemos no caminho do tal, tá?